Se você já começou a investir ou ainda pretende iniciar e não tem muito dinheiro para isso, você caiu no vídeo certo. Normalmente essa questão de acreditar que tem pouco dinheiro para investir acaba sendo uma barreira para muitos iniciarem ou começarem de fato a construir a sua carteira, acreditando até que o pouquinho que ela tem não trará rentabilidade nenhuma. Mas é aí que você se engana. Nesse vídeo eu quero te mostrar que é possível, com pouco dinheiro, aproximadamente $100 ou menos, montar uma carteira super diversificada e incrível na bolsa americana, que vai também te ajudar a alcançar, quem sabe, tua liberdade financeira ou tua aposentadoria com renda passiva pro longo prazo. Eu vou trazer aqui insights incríveis, passo a passo para você, de tudo que eu apliquei quando eu tinha pouquíssima grana, e com certeza depois que terminar esse vídeo eu duvido que você não vai conseguir fazer a sua própria carteira aí na sua casa. Já vamos iniciar aqui quebrando um tabu gigantesco que eu ouço as pessoas falarem. A galera cria muita barreira para investir no exterior e uma delas é o seguinte: ah, Léo, eu tenho só R$600 para investir todos os meses e quando eu coloco lá fora acaba virando $100, é muito pouquinho. E aí a pessoa acaba ficando desmotivada, né? Trabalhou tanto, suou tanto pra essa grana que vai acabar virando um valor financeiro menor lá na bolsa americana e tal. Só que você não tem noção o quanto você tá errado com esse pensamento. O poder da consistência e aportes consistentes podem ser mais poderosos do que você imagina. E se você acha que é pouco agora, imagina daqui 5 anos, em que a tendência é que nossa moeda ainda continue se desvalorizando frente ao euro, ao dólar. Então essa desvalorização ela vai acontecer ao longo do tempo, não tem o que a gente fazer para parar isso, e cabe a você escolher se você quer entrar nesse bonde e pelo menos investir na bolsa americana, diversificar, ou se você só vai ficar olhando e reclamando que seu dinheiro tá valendo menos lá fora, que não tem nada a ver. Bom, agora a gente vai iniciar a nossa montagem exclusiva de carteira aqui para quem tem pouquíssimo dinheiro para investir na bolsa americana. Vamos supor que eu esteja também começando agora do zero, tá? Que não tenho nenhum investimento e eu quero montar uma carteira bem distribuída lá na bolsa americana. A primeira coisa que eu faria era identificar principalmente meu objetivo final e meu perfil de risco, tá? Que isso vai definir o quanto você está disposto de correr de risco numa bolsa ou em alguns ativos, e também quanto tempo você vai demorar para alcançá-lo. Até porque isso vai mudar consequentemente todo o seu investimento que você vai fazer numa determinada carteira. Vamos supor aqui que eu, Leonardo, não tenho nenhum investimento, como acabei de citar para vocês, e que eu quero ter um perfil um pouquinho moderado, né? Ou seja, nem tão arriscado e também nem tanto conservador, e que eu quero alcançar minha liberdade financeira daqui uns 30 anos. A gente vai montar a carteira mais ou menos idealizada nesse sentido, mas logicamente eu vou dar os insights aqui para vocês fazerem do seu jeitinho. Bom, e para você iniciar agora do zero, eu construí uma planilhinha bem simples para você ter alguma coisa aí já na tua casa e também começar a praticar. Eu vou deixar ela no primeiro link aqui da descrição, você vai poder acessar e baixar a sua. Lembrando que é legal você, depois que clicar no link e também baixar a tua carteira, você vir aqui em arquivo e fazer uma cópia pro seu drive, tá? Porque aí sim você vai conseguir editar. Bom, e a primeira dica que eu dou aqui pra vocês é começar por ETF na bolsa americana. Por quê? É a forma mais simples que você tem. Não precisa fazer estudos gigantescos, até porque um ETF ele é muito igual a um fundo de investimento. E o primeiro ETF que eu acho bem interessante vocês começarem pela bolsa americana como um todo é pelo VOO, ou pelo SPY, ou pelo IVV. São os nomes dos ETFs. Esses ETFs, como por exemplo aqui o VOO que eu coloquei aqui pra vocês, eles replicam a bolsa americana, o S&P 500. Então quando você compra esse ETF aqui, você tá comprando a bolsa americana como um todo, e você tende a rentabilizar ao longo prazo, você tem uma consistência um pouco maior. Ah, Léo, mas por que fazer isso? Por que começar com o S&P 500, com o ETF VOO, IVV, SPY agora de início? Bom, quando você está começando e não entende muito sobre investimento, você fica um pouco inseguro com o que fazer, aonde procurar, como começar. E para seu dinheiro não ficar parado e você não dar esse primeiro passo, a ideia é investir numa coisa que tem uma tendência de sempre valorizar no longo prazo sem que você precise ficar estudando. É quase um tiro certo no longo prazo. E no caso aqui é o ETF que replica o S&P 500. Ele vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele vai estar sempre renovando essas empresas, então você não vai precisar ficar mudando ali por conta própria, o ETF vai fazer isso por você, então ele sempre vai estar atualizado, e é uma forma de você iniciar. Eu comecei assim, tá? Comprando o VOO e colocando $1 lá. E aí depois, quando você for pegando o jeito... Ah, Léo, beleza, eu tô colocando aqui
na bolsa americana. Eu tô aplicando aos pouquinhos. Depois que você for pegando como funciona, entendendo quanto de risco você quer tomar, você vai ampliando sua carteira, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui na prática, colocando um pouquinho de ação, colocando um pouquinho de outros ETFs, REITs e diversificando aos poucos. Não tenha pressa, tá? Porque a pressa pode fazer você não querer mais investir na bolsa americana por ter perdido algum dinheirinho ali no curto prazo sem ter entendido o que você fez. Ah, Léo, mas beleza, você falou que você começou pelo ETF Voou, só que ele custa $400 na bolsa americana e você não falou que você ia montar uma carteira para quem tem $100 ou menos de aporte? Sim, calma que agora você vai ouvir um dos melhores insights para quem está iniciando na bolsa americana. Isso aqui vai quebrar a tua cabeça. Quando a gente investe, nós brasileiros lá na bolsa americana, a gente tem um negócio chamado, uma possibilidade de fracionado. Você não necessariamente para comprar, por exemplo, o Voou, que é o pé inicial que você dá na bolsa americana, você não vai precisar pagar esses $400. Até porque, vamos supor que você não tem essa grana, você tá aportando lá $100 ou tá até menos, $10, $20. Então na bolsa americana a gente consegue comprar menos do que uma quantidade. Então, Léo, eu tenho $100, então você vai comprar 0,25%, 0,25 de um ativo, que vai dar $100. Pronto. Ah, Léo, eu tenho menos que $100, eu tenho $20. Beleza, você vai colocar 0,1 ou até menos, 0,05, dá pra você comprar também, que vai equivaler a $20. E aí você vai comprando aos pouquinhos esse fracionado até juntar um inteiro. E não tem problema nenhum, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu comecei assim, tá? Comprando 0,1, 0,2 e indo juntando aos poucos até montar minha carteira como um todo. É uma forma incrível de a gente começar com pouquíssimo dinheiro. E aí, a partir do momento que você for aportando aos pouquinhos, seus $100, $50 lá, você vai comprando os ativos ao pouco e pegando e se identificando com outros. E aí você vai poder começar a adicionar mais coisas na sua carteira que tem mais risco ou menos, de acordo com o perfil que você definiu. E é aqui que começa a mágica da construção que eu vou fazer junto com vocês. Vou mostrar alguns sites também pra gente encontrar alguns ativos e fazer um exemplo de uma carteira aqui. Então vamos supor que você esteja já investindo há um tempinho no ETF do S&P 500 e queira começar a colocar outros ativos. Esse Excel ele vai te ajudar nisso para você ter uma ideia de início, porque qualquer ativo que você colocar aqui, ó, e der um entra, ele já vai buscar o preço automatizado na bolsa, então ele sempre vai atualizar a cada 15 minutos aqui, sempre vai estar o preço mais atualizado, e aí você vai poder também escolher a quantidade e também o percentual que você quer estabelecer na sua carteira para cada ativo que você for adicionar. Calma que vocês vão entender um pouco mais com isso na prática aqui. Agora a gente começa a entrar numa questão de que normalmente a galera se pergunta, né? Léo, beleza, eu dei o pontapé inicial aqui, quero começar a distribuição, mas eu não faço a mínima ideia de quais ativos existem na bolsa ou qual se identifica mais ao meu perfil, qual que paga dividendo, qual que não paga, qual que é de crescimento. Então a gente tem algumas alternativas aqui que são alguns sites que eu separei, tá? Esses três aqui, que é um de ação, um de ETF e um de REIT. Vou deixar na descrição para vocês acessarem. Então, por exemplo, nesse site de ETF aqui, você consegue fazer alguns filtros. Por exemplo, escolher qual classificação de ETF você gostaria de procurar e fazendo filtros mais profundos. Por exemplo, eu quero encontrar um ETF que tem dividendo de no mínimo 10%. E aqui ele já vai filtrando automaticamente para você de acordo com as coisas que você for escolhendo. E assim você vai identificando os ativos que existem na bolsa para possivelmente você colocar na sua carteira, tá? Não é outra coisa de outro mundo. Aqui você pode filtrar milhares de coisas que você queira, tá? Procurar por dividendo, procurar por retorno, fazer filtro. E aqui você tem os nomezinhos deles, tá vendo? Os símbolos que você pode adicionar posteriormente na sua carteira. E a mesma coisa funciona com esse site aqui também, que tem as ações, tá? Então ele é bem parecido, você consegue fazer alguns filtros aqui, escolher por dividendo para estudar. A mesma coisa com esse também site de REITs, tá? Em que você consegue fazer diversos filtros aqui, procurando coisas que você mais quer ou setor, alguma coisa que faz sentido para você. E aí, antes de você vir adicionando aqui na sua carteira, o que é legal você fazer? Um estudo sobre ativo, porque nada adianta também eu fazer alguns filtros de dividendos, retorno e não estudar se esse ativo é bom ou não pro longo prazo, né? Aí que entra sites como Fundamentei, né, que vai te ajudar a trazer mais ou menos os números da empresa, a receita, o lucro dela para você identificar. Então vamos supor aqui que nessa ferramenta de ação, vamos voltar nela aqui, ó. Nessa ferramenta de ação você encontrou a Apple, tá? Nossa, eu não conheço sobre a Apple. Aí você vai vir nesse site que Fundamentei, procurar sobre a Apple, ela já tá até aqui no início, e aí você vai fazer uma análise sobre ela aqui. Por
Por exemplo, se tá crescendo receita, se tá crescendo lucro líquido, né? Legal ver se sempre tem um caixa superior à dívida, coisinha simples, tá? Isso aqui já é muito interessante, ver o gráfico de valorização ao longo do tempo. E aí, se você se identificar, você pode vir aqui na sua carteira e adicionar. Beleza, Léo, gostei de Apple, vou começar a aportar nela. Calma aí que eu errei aqui, que é a APL. Pronto. Aí ele já puxa o preço aqui pra gente de 162 dólares. Ah, Léo, não tenho 162 dólares. Não tem problema. Você vem aqui, vou comprar 0,3, né, que dá 48 dólares. E assim você pode ir diversificando sua carteira aos poucos. O que é legal, você também definir algumas metas. Por exemplo, eu não quero mais ter 100% agora na bolsa americana. Eu tenho o Apple, eu quero deixar então 50%, 50%. Pronto. Agora você pode identificar o quanto você tem que comprar, qual é a sua posição atual, né? Então, por exemplo, se eu comprei agora 0,3 da Apple, totalizou 48 dólares, né? Que é uma fraçãozinha do preço total. Aí vamos supor que no próximo mês eu pegue mais 48 dólares e coloque na Apple. Então, no total você vai ter 0,6. Certo? Que vai totalizar uma posição de 97 dólares. E essa planilha, ela já te dá em percentual o quanto você vai ter em cada ativo, né? Então, por exemplo, na Apple eu teria aqui 70%, que é superior à meta que eu coloquei. E isso mostra que eu tenho que então aportar na próxima vez no VOO. Então, mês que vem eu vou juntar 40 dólares ou mais, se quiser, comprar mais uma quantidade de ativos. Vamos supor que eu comprei mais 0,3, que vai totalizar 0,4 aqui. Ele já vai atualizar para mim e vai mostrar que eu tenho 62% agora no VOO e 37% na Apple. E aí você vai se identificando com a meta que você tem, comprando mais se tiver abaixo do percentual que você definiu ou evitando de comprar, né, se já passou o percentual. E aí é esse filtro que você está fazendo. Olha que legal, encontrando ativo aqui para você estudar, indo no Fundamentei e vendo se faz sentido para você ter ou não de acordo com os números que você vê aqui. E aí, só deixar uma dica para vocês, para ETF, tá? Vale mais a pena você usar esse site etf.com. Então, para ação e REIT, usa o Fundamentei. E para ETF, você usa o ETF.com, você pesquisa sobre o ETF aqui. Então vamos supor o S&P 500, aquele que a gente já mostrei no início para vocês, né, que replica a bolsa americana. Aqui, clicando, você vai conseguir ler mais sobre ele e ter mais informações também, tá bom? Então é uma forma de você estudar antes de adicionar aqui na sua carteira. Agora, vamos supor que eu já escolhi meus ativos aqui iniciais, né? Já me identifiquei com o VOO, agora eu vou começar a adicionar outras empresas. Aí o que você pode fazer é zera tudo aqui e começa do zero, tá? Por exemplo, eu acho mais interessante você sempre ter um percentual bem relevante na bolsa americana como um todo para ter quase uma rentabilidade garantida por longo prazo, né? Não é nada garantia, mas a tendência é que sempre se valorize. Então, por exemplo, 20% aqui eu quero ter no VOO, e aí você pode fazer uma distribuição aqui de acordo com o que você acha interessante para cada um dos outros ativos que você escolheu. Pronto, aí vamos supor que eu escolhi esse percentual que eu quero comprar para cada ativo, né, na minha carteira aqui. E aí agora que a gente entra naquela questão do fracionado que eu já mostrei para vocês, que é: Léo, beleza, montei minha carteirinha aqui, estudei alguns ativos, vou fazer um aporte de 100 dólares. Eu preciso comprar todos os ativos? Não necessariamente, tá? Você pode fazer, por exemplo, comprar 0,1 do VOO, que aí já vai dar 40 dólares aqui para você. Aí você pode comprar mais, sei lá, 0,01 da Apple. Desculpa, isso não dá muita coisa, mas vamos supor 0,1 da Apple, que dá 16 dólares. Aí você pode comprar 0,3 aqui do AMT, né? E assim você vai indo até preencher mais ou menos o valor do seu aporte. E aí você vai lá, compra, e no próximo mês você volta aqui, compra os que faltaram ou aumenta as posições do que você já comprou. Mas lembre-se sempre que é legal você acompanhar o quanto você tem de percentual atual com o percentual que você estabeleceu aqui, tá? É uma matemática muito simples, eu acho que é interessante vocês saberem disso aqui. Meu, com um aporte de 50 dólares dá pra vocês fazerem uma carteira muito legal lá fora, porque tem esse fracionado. Então, meu, tem 50 dólares? Aporta 2 ativos por mês, sabe? Pô, escolhe 2 aqui da sua carteira pra aportar todo mês. Tem 100 dólares? Escolhe 3 aqui pra você comprar todo mês e vai fazendo isso aos pouquinhos, porque no longo prazo eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai crescer bastante se você escolher bons ativos aqui, vai te rentabilizar e você vai conseguir construir uma renda passiva pra você, uma aposentadoria muito melhor, tá? Então é super possível você investir com menos de 100 dólares na bolsa americana, é super tranquilo, a tua carteira vai rentabilizando aos pouquinhos e não tem problema nenhum, não desista porque você acha que 100 dólares ou 50 dólares ou 20 dólares é pouco, tá? Todo mundo começa aos poucos e quando você for trabalhando, você vai conquistando o aumento do seu salário, você vai ganhando mais e aí consequentemente você vai aportando mais também, né? Mas a ideia é sempre começar com um pouquinho, com uma distribuiçãozinha aqui de alguns ativos. E é até legal comentar, se você não sabe quantos ativos você tem que ter na carteira, se é 5, se é 10, se é 20, eu tenho um vídeo muito legal sobre isso, vou deixar ele aqui em cima, que explica exatamente esse ponto de quantos ativos ter na carteira, tá? Mas simplesmente demonstrando esse passo a passo aqui, com certeza, com aportezinhos aí de menos de 100 dólares, você vai conseguir construir uma carteira
brabíssima pro longo prazo. E olha quanta dica importantíssima eu deixei aqui, né? Então acessem a planilha, entrem nos 3 sites que eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês estudarem os ativos. Depois de escolher os ativos também, analisem eles antes de colocar na sua carteira e vai fazendo essa distribuição aos poucos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo, valeu, até mais!